Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é o Jailson, aqui do Freigilo, tudo jóia? Como é que vocês estão? Pessoal, vamos dando hoje continuidade a nosso videozinho, nossas videoaulas sobre alguns pontos da geografia, especialmente da dinâmica natural. No nosso primeiro vídeo, eu trabalhei com vocês a questão dos biomas aqui do Brasil. E nesse nosso novo vídeo a gente vai dar continuidade à questão da dinâmica natural, só que agora a gente vai dar especificamente as questõezinhas especificamente sobre as questões dos climas no Brasil. A gente trabalhou os biomas, as formações florestais do Brasil, certo? Nesse nosso vídeo agora a gente vai tratar especificamente dos climas no Brasil. É um conteúdo bem interessante, é a segunda parte da dinâmica natural, e ele é bem específica. Vamos começar a trabalhar esse material, certo, gente? Para a gente não perder tempo, tá ok? Então, eu sou o professor Jailson, atualmente eu sou o gestor adjunto do Centro de Ensino Frei Gil, que é Distrito Maranhão, e o nosso tema de hoje é os climas do Brasil, certo, gente? Então vamos lá tentar compreender isso. Antes de trabalhar climas no Brasil, vamos ver o clima no mundo, tentar compreender algumas coisinhas, o que é o clima, certo? O clima mundial, gente, ele é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos, que contribuem diretamente para uma grande diversificação climática. Assim, dependendo da região do mundo e dos fatores que a influenciam, a atmosfera terá características totalmente diferentes. Exemplo, cada região do planeta, o planeta ele é dividido em zonas climáticas. A zona equatorial, a zona temperada, a zona intertropical, então as zonas polares. E o Brasil ele é bem interessante por quê? Porque o Brasil ele está na chamada região intertropical. Por isso que o Brasil é chamado de um país de clima tropical. Por quê? Porque ele está dentro da zona intertropical, sobre a linha do Equador. E por ter uma extensão norte-sul muito grande, ele vai ter uma variação climática bastante grande. Ele vai ter vários subclimas do clima tropical. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos tentar compreender isso. Vamos lá, gente. Fatores que influenciam o clima no Brasil. O clima brasileiro é influenciado por quem? Quais os elementos, quais fatores determinam o clima brasileiro? A altitude. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura desse clima. Então, a altitude é um elemento chave para compreender a temperatura de determinado clima. A latitude. O que é a latitude, gente? A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Então, é bem simples para você compreender. Uma região, quanto mais próxima estiver da linha do Equador, mais quente vai ser esse clima. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ser esse clima. O continente, os continentes eles interferem no clima de acordo com aquelas questões da continentalidade. E a temperatura é um elemento chave do clima, porque a temperatura ela basicamente é a condição de tempo, é a condição de temperatura daquele clima. Se está calor, se está frio. Tem a umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. E as massas de ar, as massas climáticas. O Brasil ele é influenciado por várias massas de origem atlântica, de origem polar, certo? Então esses elementos eles influenciam diretamente o clima no Brasil. Vamos tentar ver esses climas. Quais os climas existentes no Brasil? Eu acabei de falar para vocês que o Brasil ele tem dimensões continentais. Então, por ter dimensões continentais, ele vai apresentar vários climas. O primeiro deles é o clima tropical. Esse é o clima típico do Brasil, típico do interior do Brasil, certo, gente? O clima subtropical. O clima subtropical ele é daquela região do extremo sul do Brasil, da região do Brasil que está abaixo do Trópico de Capricórnio. É o clima específico do extremo sul do Brasil. Se você lembrar daquele videozinho que eu falei sobre biomas, eu falei de uma regiãozinha chamada Pampas Gaúchos.
Nos Pampas Gaúchos são especificamente uma região de clima subtropical. Nós temos o clima tropical de altitude. Esse clima é o clima específico de áreas de determinada altitude, de serras, de áreas em que existe uma certa elevação do terreno. Clima semiárido. O clima semiárido é o clima específico da região nordeste do Brasil. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu falei de vegetação e do bioma da Caatinga, o bioma da Caatinga ele tem um clima específico que é o semiárido. O semiárido é um dos climas mais quentes e mais secos do Brasil. O clima equatorial úmido, o clima específico da região norte do Brasil, da região amazônica, é um clima quente, é um clima úmido. Clima específico da floresta amazônica. O clima equatorial semiúmido é um clima basicamente quase que idêntico ao equatorial, só que ele não é tão úmido quanto o equatorial. Ele é menos úmido, ele é semiúmido, certo? Dando continuidade, clima tropical. O clima tropical ele é a maior parte do Brasil, ele tem esse clima chamado clima tropical típico de interior. A maior parte do território brasileiro é compreendida por esse clima. É basicamente a região de Cerrado do Brasil, certo? Vamos tentar entender eles. Quais são as áreas desse clima tropical? Boa parte do Nordeste, Centro-Oeste e boa parte do Sudeste brasileiro. As principais características desse clima: temperatura elevada, altas temperaturas, temperatura média de térmicas de 18 graus Celsius em todo o ano. O verão é bastante chuvoso e o inverno ele é frio e seco. O índice pluviométrico é maior em áreas litorâneas, certo, gente? Esse clima tropical, ele é influenciado diretamente pelas massas de ar equatorial continental e a massa tropical atlântica, que sopram do continente para o oceano e do oceano para o continente, certo, gente? Dando continuidade, vamos ver o que é que nós temos no próximo aqui. O clima, a Mata Atlântica brasileira. Vamos voltar só um instantinho aqui, gente. Uma das características do clima tropical é ter uma das vegetações como a Mata Atlântica em grande parte presente dentro desse clima tropical, certo, gente? O clima subtropical, o clima presente na região sul do Brasil, naquela região dos Pampas Gaúchos, naquela região ali da Mata de Araucária, presente na região sul do Brasil. E esse clima subtropical ele vai apresentar estações bem definidas. Ele não possui especificamente uma estação seca. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Temperatura médias anuais, gente, é mínima de 0 graus Celsius, máxima de 20, 25 a 30 graus Celsius. Então, a amplitude térmica do clima subtropical é muito grande. Os verões são quentes e os invernos são bastante frios para o padrão brasileiro. O índice pluviométrico ele gira em torno de 2.500 milímetros e em algumas épocas, em alguns períodos, a temperatura baixa bastante e pode até ocorrer uma precipitação em forma de neve, granizo, geada, tá ok, gente? Vamos continuar. Mais uns efeitos aqui. Dando continuidade, nós temos um exemplo de uma vegetação típica de uma região subtropical, além dos Pampas Gaúchos, a gente tem a Mata de Araucária. Ela é própria do clima subtropical. A Mata de Araucária é a floresta dos pinhais, eucaliptos e pinheiros, que são as duas espécies típicas dessa Mata de Araucária presente na região sul do Brasil. Vamos dando continuidade. Clima tropical de altitude. O que é o tropical de altitude? Temperatura média anual entre 15 a 22 graus Celsius. Característico de regiões que apresentam uma altitude acima de 1.000 metros. Regiões como sul de Minas Gerais, Espírito Santo, parte de São Paulo, Rio de Janeiro. Este clima é um clima determinado pelas massas tropical atlântica e polar atlântica. E uma característica são as grandes geadas durante todo o inverno.
Chuva se concentra no verão e no outono, e o índice pluviométrico é influenciado pela proximidade do oceano. O clima tropical de altitude está próximo às regiões litorâneas da região sudeste do Brasil, certo? As regiões serranas, principalmente do sudeste brasileiro, são exemplos típicos do clima tropical de altitude do Brasil, certo, gente? Vamos lá, o clima semiárido. Como eu falei para vocês, o clima semiárido é o clima mais quente, o clima mais seco do Brasil. É o clima típico daquela região ali da Caatinga nordestina, do interior do Nordeste do Brasil. Presente nas regiões do Nordeste, no interior do Nordeste e ali no extremo norte da região Sudeste, especificamente ali no estado de Minas Gerais. Ali o extremo norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia, ele tem essa característica de clima semiárido. O índice pluviométrico é baixíssimo, em torno de 600 milímetros anuais. Temperatura bastante elevada, com média térmica de 27 graus Celsius. Chuvas são escassas e irregulares, havendo longos períodos secos. E a vegetação típica desse clima é a vegetação de caatinga ou vegetação de cactáceas. A vegetação é adaptada a um ambiente quente, a um ambiente seco, certo, gente? Tá aí o clima semiárido do interior do Nordeste brasileiro. Tá aí um exemplozinho aí, de uma vegetação de caatinga. Aí a gente vai ver a vegetação de cactáceas, os cactos, mandacaru, xique-xique, que são exemplos da caatinga do sertão nordestino. Plantas adaptadas a esse clima quente e seco, o clima semiárido. Dando continuidade, nós temos o tropical, o clima equatorial úmido. O que é o clima equatorial úmido? Presente na região no norte do país e parte do centro-oeste. Apresenta temperaturas altas o ano todo, chuvas bem distribuídas durante os 12 meses, a estação seca é curta e uma umidade constante na região. Grande quantidade de chuvas por causa da floresta amazônica. Quer dizer, a floresta amazônica, o bioma da Amazônia, ele propicia alta umidade, fazendo com que chova quase que o ano inteiro. Tirando algumas épocas do mês de julho e agosto, que o período é seco, mas um período bem curto. Índice pluviométrico, gente, é dos mais altos do Brasil, cerca de 2.500 milímetros anuais. Altas temperaturas, pois se encontra em uma área de baixa latitude e apresenta uma baixa amplitude térmica. Por que baixa latitude? Porque está bem sobre a linha do Equador, baixíssimas latitudes. E apresenta uma baixa amplitude térmica. Quer dizer o quê? O clima equatorial úmido, a diferença da temperatura mais alta para a temperatura mínima, ele é bem pequeno. Ele é basicamente quase que bastante baixo, certo? Então a amplitude térmica é bem simples. Dando continuidade, gente, nós temos o exemplo do clima tropical úmido, que é a floresta amazônica, uma das maiores florestas equatoriais do mundo, apresentando uma das maiores biodiversidades do planeta, que eu já falei no nosso vídeo anterior. Dando continuidade, nós temos o clima equatorial semiúmido. Compreende a faixa costeira do Brasil, costa do Nordeste ao Sudeste. A principal diferença do equatorial úmido por ter uma média pluviométrica mais baixa e pela presença de duas estações definidas, uma chuvosa com maior duração. Índices pluviométricos em torno de 1.500 a 2.000 milímetros anuais. E dois tipos de chuvas que ocorrem nesse clima. Chuvas orográficas, quando ocorre o encontro da massa tropical atlântica com o plano da Borborema e as serras da Mantiqueira e do Mar. Chuvas frontais, quando ocorre o encontro das massas tropical atlântica e polar atlântica. Então, esse clima equatorial semiúmido é o clima característico de uma faixa costeira do Brasil, da costa do Nordeste ao início da costa do Sudeste. Essa região ela tem um clima específico, mais tropical equatorial semi-úmido, certo, gente?
Aqui nós temos, para finalizar, um mapazinho do Brasil, tendo o território brasileiro dividido, delimitado por esses climas que eu acabei de falar para você, isso, o equatorial, o semiárido, tropical, tropical de altitude, subtropical, enfim. Devido a essa grande extensão norte-sul, o Brasil vai ter áreas bem próximas ali do Equador, como a região norte do Brasil, onde vai apresentar o clima equatorial, quente e úmido, e vai ter uma região mais distante, aquela região ali do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, presente pelo clima subtropical. Enfim, gente, é isso. É apenas uma pequena revisãozinha sobre os climas no Brasil. Estudem, pesquisem, não deixem de adquirir conhecimento. Então, agradeço a vocês por estar aqui no nosso canal, por estar visualizando os nossos conteúdos, as aulas não só de geografia, mas de matemática, de física, de educação física, de história, enfim, o que nós já temos de conteúdo no nosso canal. Então, um abraço a todos, gente, e fiquem com Deus, gente. Um abraço a todos, que Deus abençoe.